Bom, para começar, você entra no Google Sala de Aula, seleciona uma turma onde você vai postar essa atividade. Aí você vai lá em Atividades, vem em Criar atividade. Ele vai abrir essa tela e aqui você já tem que preencher algumas coisas importantes, tá? Então, a primeira delas, colocar um título na atividade. Então, eu vou colocar aqui que essa atividade é a minha aula 1 e o assunto que é sequências. Nas instruções você tem que colocar todas as informações que são importantes, tá? Então, qual é o conteúdo que você vai trabalhar nessa atividade? Então, eu vou trabalhar com sequências e regularidades. Depois, você vai colocar as habilidades desse conteúdo. Depois você tem que colocar a quantas aulas essa atividade se refere. Como geralmente eu posto separado material de atividade, geralmente eu coloco 2 aulas para materiais e 3 aulas para atividades, porque na semana a matemática tem 5 aulas. Então, o que você vai fazer? Você vai ver quantas aulas você tem na semana e coloca o número de aulas aqui. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no para e vou marcar todas as turmas que vão fazer essa atividade, tá? Você pode marcar quantas turmas você quiser. Depois, quanto vale essa atividade? A gente trabalha com nota de 0 a 10, então muda esse 100 para 10. Data de entrega. Aí no Albino vocês estão usando uma semana de prazo, então você conta uma semana e coloca. No meu caso, a gente não está colocando data. O que é muito importante, não pode esquecer? O tópico. Aqui no tópico você vai selecionar a sua matéria. Então, no meu caso, aqui é matemática. Tá? Você pode também marcar só para alguns alunos. No caso de vocês, vocês não estão usando isso. Vocês estão fazendo para todos, né? Nesse caso, é uma atividade especial que eu estou fazendo, eu vou selecionar só para esse aluno aqui. Tá? Depois, o que você vai fazer? Você vem aqui em adicionar, se você já tiver um arquivo pronto. Nesse caso, nós vamos criar um formulário. Então, você clica aqui em criar formulários. Ele vai abrir uma nova janela. E aí, você vai começar a preencher. Então, você tem que dar um título para esse formulário. Depois que você escrever o título dele aqui, você clica aqui em cima, ó, para ele pôr o mesmo nome. Tá? Importante, antes de você começar as perguntas, é você clicar nas configurações. Tem que deixar essa opção
sempre clicada, que é para você saber de quem é esse e-mail, quem que está te respondendo, qual é esse aluno, tá? E para ele também poder gerar a importação das notas. Aqui, restringir aos usuários em Seduc, porque só vai conseguir entrar o e-mail institucional, não entra outro. Limitar a uma resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o aluno ele vai entrar no formulário, vai responder e te enviar. Quando ele tentar entrar novamente, vai dar a mensagem que ele já respondeu esse formulário, tá? Então, ele consegue responder uma única vez. Apresentação. Se você quiser, você pode mandar embaralhar as perguntas. Assim, cada aluno que entrar, as perguntas estarão numa ordem diferente. Testes. Aqui você tem que criar teste, porque senão ele não permite você colocar a pontuação e corrigir para você, tá? Aí aqui você tem duas opções, imediatamente após envio e posteriormente depois da revisão, para liberar a nota dele. Se você deixar essa informação aqui, assim que ele terminar, já vai mostrar para ele quantos pontos ele fez. Eu gosto de deixar posteriormente, depois da revisão manual. Por quê? Porque eu libero para todo mundo de uma vez. Então, por exemplo, nós estamos fazendo atividade hoje, dia 14. Uma semana de entrega, o prazo vai ser dia 21. Então, o que eu faço? No dia 22, eu volto nessa atividade e aí eu libero a resposta para todo mundo de uma vez. Tá? Então, eu vou deixar essa opção marcada, você faz da maneira que você achar melhor. Salva. Isso você faz uma única vez, tá? O que você vai fazer agora? Você vai começar a colocar as suas questões. Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma primeira questão para ele. Então, determine o que está acontecendo na sequência é múltipla escolha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na opção 1 e vou colocar. Aumenta. Para colocar outra opção, você tem que colocar aqui, ó. Tá vendo adicionar opção? É só clicar. Ele já abre, ó. Feito isso, eu quero que ele corrija para mim. Então, coisas que você vai ter que fazer em todas as questões que você colocar. Colocar que ela é obrigatória. Por quê? Porque senão pode ser que o aluno te envie o formulário e ele esqueceu de responder uma questão. Quando você coloca que ela é obrigatória e ele tenta enviar sem responder, o formulário não deixa, ele avisa que tem uma questão faltando para responder. Outra coisa que você pode fazer, clicar aqui nos 3 pontinhos e mandar ordenar as opções aleatoriamente. O que é isso? Ele vai embaralhar as alternativas, tá? Então, cada vez que um aluno diferente entrar, a ordem da alternativa vai estar diferente daquele que entrou antes dele.
tá? Isso é legal para eles não ficar copiando de um para o outro, ok? Então, lá nas configurações a gente tinha mandado embaralhar as perguntas. Aqui a gente vai mandar embaralhar as respostas, tá? Clica depois em chave de resposta e coloca quantos pontos vale essa questão. Nesse caso, eu vou colocar que vale 1 ponto. Observa que aqui em cima, ó, ele vai somando para você. Cada vez que você incluir a pontuação de uma pergunta, ele vai somando para você saber quanto já tem nessa atividade, tá? Eu vou marcar a alternativa correta para ele poder corrigir para mim. Adicionar feedback da resposta. O que você vai colocar? Aqui você vai colocar algum comentário que você queira. Então, você pode colocar, por exemplo, por que as outras alternativas estão erradas, ou você pode colocar o porquê que essa é a alternativa certa, tá? E aí, quando o aluno receber o feedback com a nota, ele já visualiza o porquê que as erradas estão erradas, tá? E aí você salva, tá? E aí, depois disso, você vem aqui e concluído. Como é que você vai pôr uma nova pergunta? Você vem aqui no mais, tá? Quando você clica em mais, você vai perceber que a pergunta anterior sumiu a chave de resposta, sumiu o feedback, sumiu quantos pontos ela vale, porque ele só mostra quando a gente está selecionando a pergunta. Porém, ele vai mostrar para você esse asterisco vermelhinho. Esse asterisco vermelhinho quer dizer que essa é uma pergunta que você colocou como obrigatória, tá? E aí você coloca a sua próxima questão. Faz o mesmo processo. Obrigatória, embaralha as alternativas, chave de resposta vale 1 ponto, alternativa correta, adicionar feedback.
salva. Tá? Clique em concluído. Pronto. Vai lá, clica no mais. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Eu falei que essa questão também vale um ponto. Olha aqui o total de pontos, ó. Já tem 2. Tá vendo? Ele já aumentou. Vou incluir mais uma questão. Faz a mesma coisa. Obrigatória. Embaralha as alternativas. Chave de resposta. 1 ponto. Olha lá, ó. Automaticamente, ele já somou esse ponto que eu incluí. Ó. Agora tem 3 pontos. Adicionar feedback. Marca a alternativa correta. Concluído. Tá? E aí você vai incluindo quantas questões você quiser até somar 10 pontos. Tá? Terminei. Vamos imaginar que eu já pus aqui as 10 questões. Eu fecho o formulário. Certo? Quando eu clico nele, ó, ele vai abrir tudo que eu fiz. Tá, ó, tá tudo aqui, ó. E aí você clica em criar atividade. Quando você fizer isso, é só você ir. Ele volta aqui para a página das atividades. É só você ir no seu tópico. Ele sempre coloca a última coisa que você postou em primeiro lugar. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Item postado às 14h31. Quando você entrar amanhã, ele vai colocar a data. Item postado em 14/5. Tá? Se você pôr uma data de entrega, aqui vai aparecer data de entrega 21/5. Ok? Ai, Tati, eu esqueci de colocar alguma coisa na atividade. Não tem problema. Vem aqui nos 3 pontinhos e manda editar essa atividade. Tá? O que eu esqueci? Eu esqueci de clicar aqui, ó. Importação de notas. Esse botão, ele tem que estar acionado para ele puxar a nota para você quando o aluno te responder. Tá? Então,
tudo que você alterar, você vem aqui e coloca em salvar. Tá? Quando o aluno clicar aqui na atividade, vai aparecer as instruções, vai aparecer o formulário, tá? E aqui vai começar a aparecer para você quantos entregaram, quantos ainda não entregaram e quantos já estão com nota se você corrigir. Vou te mostrar aqui na outra atividade que eu tenho, ó. Opa. Tá, ó. Então, por exemplo, essa atividade que eu tinha postado, 2 atividades estão entregues, que eu preciso corrigir. 36 alunos ainda não responderam e 3 eu já dei a nota. Vou aproveitar essa atividade que tem 2 entregues para te mostrar como é que a gente vai corrigir isso. Então, você entra aqui, ó, ver atividade. Importar notas, tá vendo esse botão? Você clica aqui, ó. Importar. Importando. Viu que ele colocou a nota aqui? Então, ele pôs a nota aqui, você vem aqui, ó, e devolve para o aluno quanto ele tirou. Tá? Ó, ela tirou 5. Devolver. Prontinho. Esse é o trabalho para corrigir. Você clicar em importar notas, clicar no aluno e devolver. Acabou. Tá? É isso aí.